Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Casa é Sentimento. Eu sou a Letícia Capozzi e hoje eu estou trazendo algo muito especial aqui para vocês. É um tema que eu estava pensando já em trazer aqui e um tema assim que eu tive um trabalhinho para encontrar uma pessoa ideal para falar aqui com vocês. Eu estava buscando um profissional maratonista, por quê? A corrida faz parte do meu dia a dia. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou uma corredora amadora. E eu coloquei como desafio, agora, fazer a minha primeira meia maratona, que vai ser em junho, agora desse ano. E eu quero muito sentir esse benefício de toda essa preparação, de todo esse engajamento, né, para fazer essa meia maratona. Eu quero sentir isso na minha vida profissional. Então, hoje eu tenho um convidado aqui que já correu 10 maratonas, que já viveu o mercado imobiliário, vive ainda porque ele é casado com uma corretora que está aí no mercado há 15 anos, uma super parceira que eu admiro muito. Mas vamos deixar ele se apresentar, né, gente? Ó, eu estou aqui hoje com o Gilberto Sobrinho, o Giba. Muito bem-vindo, Giba. Prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo especial, né? Para poder compartilhar com você aí, com a sua turma toda. Esse momento que para você é especial também, né? Sim. Onde você vai se preparar aí para uma corrida mais longa e tal. E Sim. a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Com certeza. Então, legal. Muito bom. Você teve uma passagem bem breve pelo mercado imobiliário, né? E eu estou muito curiosa para saber, a gente estava até falando um pouquinho aqui nos bastidores, como foi essa passagem, porque assim, embora tenha sido breve a sua passagem, você é casado com uma profissional que está no mercado, então eu penso que você sentiu na pele as dores e as delícias de um corretor e você vive no seu dia a dia os desafios da sua esposa. Como é que foi essa passagem para você? Bom, eu já vivenciava isso há pelo menos 15 anos, né? Desde o início da vontade e da migração da minha esposa para ser corretora. Ela decidiu fazer isso porque ela queria um trabalho. Ela foi executiva da área de saúde por muitos anos e depois que a gente teve o filho, ela queria ter um tempo a mais para poder cuidar da criança, mas ao mesmo tempo não deixar de trabalhar, porque é difícil, né? Para a pessoa que trabalha, conciliar, tem um ritmo assim, é bem complicado. E aí ela encontrou no mercado imobiliário esse casamento, de poder administrar melhor o tempo dela. Depois a gente sabe que não é bem assim, mas assim, a princípio, né, administrar melhor o tempo, poder ter um tempo para cuidar do nosso filho na época e tal. Então eu vivi isso desde o começo, né? Desde a preparação para fazer todos os exames, as provas, os cursos e tudo mais, até a efetiva entrada no mercado, que ela está até hoje, né? Então eu já vivia muito isso, então a gente trocava muito, conversava muito a respeito, né? É fácil ou difícil ser corretor de imóveis? Se é difícil, é fácil? Depende. Eu acho que não tem difícil nem fácil, assim. Acho que todas as profissões têm momentos mais difíceis e tem momentos mais tranquilos, em que você consegue entrar num fluxo diferente, enfim, e aí vai, né? Mas acho que todas as profissões, e corretor não é diferente, especialmente aquelas que você lida com pessoas, elas trazem uma dificuldade adicional. Sim. Eu te digo isso porque eu sou profissional de recursos humanos já há 30 anos quase. Né? E eu não tenho formação em recursos humanos, eu sou engenheiro mecânico de primeira formação. Depois eu fui fazendo especializações e tal, mas desde então, desde que eu migrei para a área de recursos humanos, eu nunca mais saí. Né? E aí eu sempre acompanhava e sempre as conversas que a gente tinha em casa, coisa de corretor, né? das dificuldades do dia a dia, da semana do corretor e tal. Eu diria para você que 90%, se não mais, tinham a ver com temas relacionados ao comportamento humano mais do que o técnico. Sempre, né? Mais do que o técnico. As casas estão lá, elas são o que são, mas as pessoas são diferentes. Cada uma é de um jeito, cada uma tem uma expectativa, uma maneira de encarar. Então, eu sempre percebia isso, né? Que tinha essa componente humana muito forte. Então, isso me encantava de alguma forma e me fazia pensar um pouco, poxa, não tem diferença nenhuma, né? É um negócio como uma empresa. Eu era profissional, eu era executivo de multinacionais naquela época, ainda hoje sou,
né? Então, eu já sentia realmente essa proximidade. Mas nunca tinha despertado assim um interesse maior em pesquisar isso. Até porque tinha muito trabalho, tinha muito que explorar onde Sim. eu já estava. Mas isso para mim era interessante, essa discussão. Bacana. Então você conseguiu entender o desafio Sim, da muitos, profissão, né? sem E dúvida. você me contou aqui também que você chegou a recrutar corretores, né? Você fez o recrutamento, como é que foi isso? Mais recentemente, teve um período da minha carreira que eu trabalhei em consultoria. Aliás, Tá. até hoje ainda tenho vínculos, não, tenho links e tenho Uhum. contatos com as empresas de consultoria, mas eu fiquei nos últimos 8, 10 anos, né, fora esse último ano aqui, trabalhando como consultor de empresas, como headhunter também, Aham. né, e em um momento desse período de headhunter, eu acabei recrutando tanto para o mercado de corretagem, né, assim, de Tá. imobiliárias, do real estate, como construtoras também, a outra ponta também, Olha que né? Então eu bacana. acabei, porque assim, quando eu gosto muito de mergulhar no negócio antes Sim. de fazer qualquer coisa. Então, para entender um pouco como é que funciona esse mercado e tal. E foi bem depois que eu tinha passado por essa Pela experiência de experiência da corretor, corretagem. e foi muito bom. Ai, que bacana. Antes da gente entrar no assunto maratona de Aham. vez, se você puder contar um pouquinho de como foi, de como era a sua estratégia nesse recrutamento, o que você levava em conta, se você chegou a descartar algum candidato, por qual motivo esse descarte, o que você enxergava de habilidade. Olha, o que acontece é que, assim, o mercado imobiliário, especialmente esse de corretores, uma coisa que eu aprendi e Uhum. entendi é que é um estigma, na verdade. Eu não acho isso legal, mas é um estigma. Você fala assim, eu quero eu tinha o costume de contratar executivos, e tenho até Aham. hoje e tal, então são pessoas que têm um nível de qualificação altíssimo, Sim. etc, etc. Quando você vem para o mercado de corretagem, você encontra gente muito qualificada, sim, e de Aham. estudo, que, enfim, que se identificou, né, nessa carreira. Tem até uma amiga que era executiva de recursos humanos, que tem um ano que ela mudou Olha que completamente bacana. para corretor, Fez a transição de fez carreira. bem agora Hoje a mesmo, profissão recente. ela está se tornando cada vez mais atrativa, Exatamente. né? Mas assim, então aí você encontra de tudo, né? Assim, com vários níveis de qualificação. Gente que foi porque era o que tinha, mas gente que Sempre foi. tem. Tem. Né? A gente tem que falar isso, né? Sim, isso é Mas isso é gente. o é a parte que não é a Isso, parte, claro, romantizada, exato. né. E gente que começou desde muito cedo nesse mercado e que tem uma baita experiência que continua. Sim. Então você encontra todo tipo de profissional, né? Bom, você é casado com uma profissional Sim, claro. ímpar, Não, né, isso, super obrigado. diferenciada. Esse fato de já conhecer do segmento facilitou muito para Sim. entender que perfil, que tipo de comportamento. E uma outra coisa que é interessante é que assim o requisitante, aí no caso os donos das imobiliárias, Uhum. aí, também peguei de vários tipos, aqueles bem tradicionais e aqueles que já são de empresas mais estruturadas. Ultimamente tem Uhum. aparecido grandes empresas, franquias enormes e tal, e que tem treinamento, tem capacitação, tem um foco diferente, tem uma organização diferente dos negócios. Não é uma Uhum. coisa, vou chamar de caseira, mas não é caseira, mas é mais assim artesanal, que é Tá. as antigas, né, como a gente conhecia. Então Uhum. você vê de tudo. Então tem um grande desafio aí que é o que eu trago e como que eu abordo. Até porque, como eu estava acostumado com profissionais que eram CLT, Uhum. enfim, que é diferente de você negociar a questão de Uhum. remuneração, para os corretores é diferente, né? Porque basicamente é quase o tempo todo variável, né? 100%. Uhum. Então, para mim foi uma transição diferente para entender como abordar, né? Mas foi E ótimo, foi uma esses escola. donos de imobiliárias e construtoras, eles exigiam para você um determinado perfil ou não? Sim, eles exigiam, né? Mas assim, Tá. é aquela história. Todos eles, independente do ramo de negócios, eles sempre querem o supra-sumo, O né? filé. O filé. E quando você começa a apresentar os candidatos, isso aqui eu não gosto disso, isso aqui eu não gosto daquilo, né? Então, enfim, mas tem muito do comportamental. Eu diria para você que a maior parte é do comportamental. Uhum. Porque você acaba abordando profissionais que já são do mercado, que já Sim. tecnicamente já conhecem Sim. do tema, né? Do negócio, vamos chamar assim. Mas, assim, é a questão comportamental. E aí, Sim. Isso tá pegando muito muito, hoje, né? E uma coisa que eu faço muito, e eu acho que isso dá para fazer uma boa relação com a experiência que eu tenho com a minha esposa no mundo corporativo, que é o seguinte: antes de sair procurando que nem
que nem louco aí o corretor, eu gasto umas 2, 3 horas pelo menos no briefing da posição, cara a cara com o requisitante, com o dono da imobiliária ou com o diretor. Entender. Porque eu quero entender não só o tipo de comportamento que ele espera, e eu faço perguntas estratégicas para ele, para eu entender como é que é o estilo dele. Tá. Porque aí, quando eu estou conversando com um candidato e eu sei que, por exemplo, o dono da imobiliária é um cara jovem, eclético, ele é agitado e tal, se eu pegar um corretor das antigas, que é mais... Da pastinha que é mais, do braço. Não é pejorativo isso, mas é o estilo, né? Sim. Mas assim, mais tranquilo, mais calmo e tal. Eu tenho certeza que ali não vai dar match, que nem fala, né? Não vai dar liga, porque vai dar conflito, né? Então, conhecer primeiro o requisitante, o perfil da empresa, me ajuda muito a selecionar exatamente os candidatos que eu quero. Que vai encaixar. Porque eu não preciso ficar entrevistando 30 pessoas. Eu já começo a selecionar. Você já tem um filtro, né? A minha base é pequena. E isso eu aprendi um pouco com a minha mulher também no negócio de corretor. Ótimo. Que ela fala assim, às vezes o pessoal sai que nem louco, o cliente fala, já sai atrás de um monte... Não, ela falou, primeiro eu faço um mapeamento perfeito. Exato. E eu acho isso sensacional. Sim. Faço traço um perfil certinho do que o cara quer, faço muitas perguntas, porque quando eu vou buscar as casas que ele quer no mercado, eu apresento para ele 3 ou 4 ou 5 no máximo. E ele já escolhe entre essas... Isso, eu não saio que nem doido. Ela fala, eu não saio que nem doido. Então eu tenho foco. Primeiro eu me preparo, eu me planejo para poder ter foco. E ela falou, eu via no começo da carreira, ainda vejo de vez em quando, que tem muito corretor, muita gente que acaba fazendo... é isso, aí vai sai que nem doido, vai visitar, vai sai lá, disparando o link também para o cliente. Roda que nem doido. E às vezes apresenta aquilo que o cliente não quer. Né? Não é bem o perfil. Então, isso eu aprendi com ela. Eu acho que eu aprendi no mundo dos corretores também. Né? Quer dizer, já tinha isso comigo, né? Fazia isso. Mas isso, para mim, para recrutamento de corretores, enfim, de profissionais do mercado imobiliário, gerentes de vendas e tal, faz todo sentido. É muito mais poderoso. Eu estou aqui conversando com você, estou lembrando que uma vez eu abri uma caixinha de pergunta nos meus stories do Instagram e uma pessoa me perguntou, é mais difícil vender imóvel ou correr? Boa pergunta. E aí eu falei que são dificuldades diferentes, né? Que os desafios são... Algumas coisas são parecidas, mas são desafios diferentes. E aí uma seguidora minha, que já foi minha colega de trabalho, ela é advogada especialista em direito imobiliário e é minha colega de corrida hoje. Ela falou, vai por mim. É muito mais difícil vender imóvel. Mas eu não tenho a menor dúvida. Só um parênteses aqui. Apesar dos desafios, né? Mas, voltando aqui para o nosso assunto maratona. Eu entrevistei uma profissional aqui de RH, como você. Ela trabalha como recrutadora dentro de uma rede imobiliária em Jundiaí. E ela trouxe o comparativo com a maratona. Foi até um corte que a gente fez, um teaser, que ficou bem legal esse comparativo que ela fez, dizendo que quando o corretor, né, quando a pessoa escolhe a profissão de corretor de imóveis e entra no mercado imobiliário, é como se ela estivesse entrando para correr uma maratona. Que existe todo um preparo, existe toda uma disciplina. Você vai plantando para você colher lá na frente. Eu lembro quando eu não corria nem 5K. Todo mundo começou assim, ninguém começou correndo uma maratona. Você começa trotando, né? 1 minutinho caminhada, 1 minutinho corrida, de repente, uau, eu consegui correr meus primeiros 5 quilômetros sem caminhar, sem parar. Uau, avancei. Então, são tijolinhos que a gente vai colocando. E eu achei sensacional esse comparativo, porque veio muito a calhar com o que eu penso. E aí, trazendo para a minha realidade, que eu quero que você explore esses temas até, eu me sentia muito assim, sem foco. Eu tive uma crise ano passado de, poxa vida, eu estou me sentindo sem foco, sem objetivo. E aí, eu primeiro tracei um objetivo com relação à corrida, que é a meia maratona. E aí, com esse objetivo na corrida, eu estou traçando outros objetivos para a minha carreira também, com prazos determinados. Então, eu sei que eu vou ter aí, a gente está em fevereiro, março, abril, maio, junho, 4 meses de preparação para a meia maratona. E para outros objetivos que eu tenho em relação à minha carreira, eu estou fazendo os meus planejamentos aí de médio prazo, longo prazo, e a corrida me ajuda muito nisso. Então, é algo que eu tenho até compartilhado nas minhas redes sociais.
E eu gostaria que você falasse dos desafios aí da maratona, como você já correu várias, né? E o que a gente pode trazer para o profissional de vendas. Tá. Porque a gente pode falar de foco, planejamento, disciplina, persistência, Sim, enfim, tem e várias muita outras coisa. coisas que você tem mais bagagem para falar. Eu acho assim, o primeiro passo, e o que eu vou falar vale para o corretor, mas vale para qualquer profissional, né? É querer. Porque, sei lá, eu vou treinar a maratona porque a turma vai, todo mundo vai, é bacana. Não, se você não quer, Você você vai não na onda. faz. Então, o primeiro passo é desejar, é querer. Aí, a partir daí, você começa a traçar um planejamento, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, enfim, o que eu preciso ter para fazer, né? Eu diria que assim, a gente começa, como você falou, meio perdido, meio sem foco, porque é verdade, você não sabe direito. Muita gente começa, não curte, abandona, isso é fato, Sim. né? Assim como até na profissão, né? Exatamente, Muita gente né? se sente atraído, Exato. deslumbrado, e quando vai viver aquilo na prática, não, isso aqui não é para mim. Mas eu acho que assim, o primeiro passo é querer. Passado esse momento, né, vamos dizer assim, você começa a se preparar, né? Aí tem todo um processo de preparação, né? Que não é só correr. A gente costuma dizer que corrida é o mais fácil que tem, porque você compra um tênis calço e sai correndo. É uma meia verdade, mas é verdade. É simples, né? Não diria que é mais fácil, mas é mais simples. Qualquer um pode fazer, né? Mas à medida que você vai pegando gosto pela coisa, né? E isso é muito físico e mental, mas você vai se sentindo melhor e isso vai te realimentando. Pô, me senti Sim. bem, isso é bom, né? Enfim. E aí você vai ganhando confiança para continuar. Mas aí, se você quer realmente falar, putz, os passos são esses, eu quero correr 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, depois 21, depois... Que é natural porque as provas de rua, né? A gente estava comentando aqui antes, nos últimos 25 anos no máximo é que isso virou febre, que tem muita gente, você pega uma corrida qualquer hoje, que nem aqui a integração aqui em Campinas. Sim, Tem eu já corri mais de uma vez. Tem 15, 18 mil Sim. pessoas, é muita gente, né? Você pega uma maratona de Nova York, por exemplo, são 50 mil pessoas. Uau. São 50 mil. E só maratona. Não é que tem metade vai correr 5. Meia maratona, 5, 10. Aqui ainda, né? Aqui, enfim, em outras provas, você mistura, né? Porque tem gente que gosta de correr 5, tem gente que corre 10. Então, você pode ver, a maioria das provas tem caminhada, 5 quilômetros, 10 quilômetros, basicamente. Às vezes 21 também. Né? Mas as maratonas, que tem 50 mil pessoas, a Maratona de São Paulo ano passado foi recorde, foram 30 mil pessoas. Uau. É muito para São Paulo. Mas é só maratona. Sim. Né? Então é um grupo grande. Mas enfim, aí você começa a seguir essas etapas, né? Que ela segue um pouco essa coisa do mercado, né? Sim. Aí você vai se preparar, você vai curtir, vai gostar. E tem muita gente que curte e fica ali no 5 e não quer mais saber, porque gosta do correr. Sim. Mas vai para o 10, sempre é um desafio novo. E cada desafio desses, a gente tem que lembrar, falar assim, vou correr 10, mas eu já corro 5. Mas para você fazer 10, você vai ter que fazer 5 de novo. Sim. Você vai ter que fazer 5 de novo. Não é porque você já fez, não precisa fazer mais. Já vai ter que fazer. Né? Então, aí você tem toda essa preparação. Muita gente vai na empolgação, meio sem preparo e não fortalece e machuca. Aí, geralmente é assim, né? Depois da primeira lesão, é que a pessoa fala, pô, é verdade, tem que fazer fortalecimento. Hoje já tem muita assessoria esportiva, então isso já minimiza um pouco. Né? Mas assim... as grandes dificuldades, para mim, elas não são nem físicas, são mentais. A maior dificuldade para mim é mental. Eu lembro uma vez, eu morava em Valinhos, eu estava treinando para uma das maratonas, não me lembro qual era. Né? E acho que era a terceira ou quarta, mais ou menos. Eu tinha tido dificuldade nas duas primeiras, porque eram as primeiras, a gente não sabia muito como é que era. Né? E aí ele estava sentado tomando café ali num mall ali, aí a gente se cruzou e tal. A gente começou a conversar, então ele falou assim, para correr a maratona você tem que cuidar do bichinho, o bichinho que está aqui na sua cabeça. É o diabinho, ele falava, não bichinho, o diabinho, porque é ele que vai te puxar para trás. E é verdade, o desafio é totalmente mental. Quer dizer,
Físico também, porque, enfim, né, mas aí você conhece os teus limites, mas o mental é que, no final das contas, faz toda a diferença, Sim. na minha opinião. Mas o preparar, e já tem um monte de estudos, que a atividade física ela é fundamental para a saúde mental. Sim. Mental. Mês passado a gente celebrou o mês do Janeiro Branco, né? Uhum. Que é o mês da proteção Sim. mental e tal, né? E alguns palestrantes que eu levei para a empresa onde eu trabalho para falar um pouco sobre isso, eles trouxeram esse tema. Ele falou assim, muitas vezes a gente pensa que cuidado mental é fazer terapia ou coisa, muitas vezes a alternativa e a cura, vamos chamar assim, né? A profilaxia para a saúde mental Sim. é uma atividade física. E pode ser a corrida, Ótimo. ou pode Isso ser é comprovado, dança, pode ser né? comprovado, né? Que uma alimenta a outra, né? Sim. Mas essa eu acho que é a grande dificuldade. E eu acho que para o lado do profissional é a mesma coisa. Né? Se você não tem foco, se você estiver desengajado, no mundo corporativo hoje a gente fala muito de engajamento, né? Não mais de comprometimento, estar engajado, ter o propósito alinhado com o propósito da empresa, Sim. Que é importante e tal. A gente fala muito disso hoje. E se você, como profissional, não estiver engajado, não estiver motivado, você vai falhar. Sim. Não tem a menor dúvida disso. E se você pega uma carreira de comando de corretor, que é, como a gente falou no começo, 90% comportamental, 90% contato humano, aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Fica mais complicada, porque tem dia que você acorda não tá afim, mas você tem um cliente para atender e você tem que ir lá e vestir a melhor cara que você tem para atendê-lo, mesmo que você não tenha essa melhor cara naquele dia. Né? Isso é cuidado mental, né? Então, com não dá para certeza. jogar tudo para fora. Eu né? falo que eu tenho uma tendência a ser muito ansiosa, né? Eu não gosto de dizer que eu sou ansiosa, porque aí eu não abre espaço para me libertar da ansiedade. Claro. Então, eu estive muito ansiosa, principalmente no início da minha profissão. Sim. E pesquisando e conversando com outros colegas, é um sentimento muito presente, principalmente no começo, onde você ainda não tem a sua carreira consolidada, que você não sabe quando você vai fazer sua primeira venda. Nem todos os corretores começam a jornada profissional com um pé de meia, uma grana, né? Claro. Como uma empresa que está sendo aberta e você tem ali uma reserva para se manter um ano, que aí é quando a sua empresa vai começar a dar lucro. Eu falo que a corrida, a atividade física, mais especificamente a corrida, ela trabalha muito esse fator na minha vida, a ansiedade. E eu tenho percebido que quanto mais eu me desafio, aí mais longe com a corrida, menos ansiosa eu me sinto. Isso é bom. E esse impacto nos meus negócios, assim, eu sou uma prova viva de que quando você domina a ansiedade, você busca ferramentas para conviver com ela, a sua produção é infinitamente melhor e maior. Não tenho dúvida. É um impacto muito positivo. Por isso que eu gosto de reverberar isso, para que as pessoas entendam mesmo que faz muito sentido você fazer uma atividade e você se desafiar nessa atividade física, né? Alguns gostam da corrida, como eu, você, enfim, né? Se identificam com isso, mas pode ser qualquer atividade. Aquilo que te faça bem e que te conecte com essas coisas de redução da ansiedade, enfim, aquilo que você busca melhorar, né? Então, eu concordo com você. Na corrida em especial, pelo menos já são 25 anos mais ou menos que eu corro. Nossa, bastante. Pelo menos os primeiros 10, 15, o que acontece? Quando você sai do zero para chegar nos 70%, 80%, é rápido. Não é difícil. O difícil é dos 70% para o 100%. Então, o que acontece? Você vai ganhando confiança, você vai melhorando os resultados, você tem ganhos físicos, você emagrece, você ganha saúde, respira melhor. Enfim, tem todos os ganhos que você tem com a prática da corrida. E aí você quer galgar novos patamares. Eu quero fazer 5K mais rápido, eu quero fazer um 10K, agora eu quero fazer 10, quero fazer mais rápido. Você se desafia. Isso é bacana. Isso é. Isso é bacana. Num primeiro momento, às vezes, se a pessoa é extremamente competitiva, isso pode gerar um pouquinho mais de estresse, até um pouquinho mais de ansiedade, porque vai querer resultado. Né? Então, nos primeiros anos, isso foi assim. Eu diria para você que os primeiros 15, aí depois que eu corri a segunda maratona, aí eu já estava assim num momento, assim, eu tenho 60 anos de idade, né? Então,
e ainda continuo correndo. Uhum. Eu já comecei a pensar diferente. Falei, pô, esse negócio aqui é muito divertido. Isso veio quando eu fiz a minha terceira maratona, que foi exatamente em Nova York. Por quê? Eu corri, foi a segunda em Nova York, mas a terceira maratona. E aí terminou e falei, pô, mas já acabou? Já acabou. Eram 4 horas e tanto de corrida. Uau! Né? 4 horas de corrida. Já acabou? Porque o clima, o astral é tão bom, é tão gostoso, você se sente tão bem que você não quer que acabe. E aí eu aprendi uma coisa interessante, isso é legal. Né? Pô, eu não estou querendo correr mais rápido, estou querendo correr mais devagar, porque eu quero ficar mais tempo curtindo esse negócio. Curtir né? a jornada. Então hoje eu estou sensacional. num momento diferente mesmo, sabe? Num momento de aproveitar, de curtir. Uhum. E é impressionante que a última maratona que eu fiz foi agora em 2017, depois eu não fiz mais nenhuma. E foi o melhor resultado em termos de tempo de maratona que eu tive. Que foi um resultado para a minha idade, porque é 56 anos, muito bom, foi 3 horas e 20 minutos. Uau. E eu não queria, eu quero mais, quando é a próxima, sabe? Um negócio assim que... Então, é um negócio agora, vai mais devagar, vamos curtir, porque o clima é bom, o ambiente é bom, corrida geralmente tem muita família, muita gente bacana e tal, o ambiente é bom, né? Você está falando muita coisa que dá para a gente linkar, porque a nossa jornada profissional ela é cíclica. Sim. Né? A gente fala muito do excesso de trabalho. Hoje eu tive outros convidados aqui. Com todos eles a gente falou do excesso de horas trabalhadas e o quanto isso não é positivo. Né? E que muitas vezes a gente precisa desacelerar um pouco. Mas desacelerar não significa abandonar o barco. Não. A gente precisa também reconhecer os nossos limites, assim como na corrida. Né? A orientação que eu tenho do meu treinador eu tenho um problema no joelho, mas vira e mexe eu preciso ficar na fisioterapia, diminuir meu ritmo. Ele fala, começou a doer, para. Não vai dar trote, não vai caminhar, você vai parar. Se for o caso, você vai ligar para o teu marido e te buscar lá na pista, mas você vai parar e você vai me ligar e a gente vai avaliar e ver como a gente vai conduzir. Eu acho que na nossa vida profissional é assim também. Sim. E isso não desmerece ninguém. Não. Você vai trabalhando, entendendo os seus limites e o que faz sentido para você naquele ciclo, naquele momento, né? Tem 2 coisas que vêm à minha cabeça quando você coloca isso, né? Uma delas foi, alguns anos atrás, a gente saiu em férias, a gente foi para o Nordeste, a gente estava num hotel super bacana. E para não atrapalhar as férias de todo mundo, geralmente eu acordo muito cedo, numa praia, vou correr. Quando eu volto, ainda o pessoal está acordando, é muito bom, né? Aí eu desci, era um hotel que ficava assim meio na beira do mar, tinha uma escadinha, desci, aí andei os primeiros, 100 metros, senti uma dor no calcanhar, uma dor forte. Aí acho que estou frio, tal, bati o pé, tal, continuei, fui, voltei, corri 1 hora mais ou menos, um pouquinho de dor, mas foi tranquilo. Cheguei, tomei banho, o pessoal, a família, o filho, já estavam prontos para a gente tomar café da manhã, tal, sentei para tomar café da manhã, não consegui levantar mais, de tanta dor no pé. Eu passei 4 dias num hotel com o pé esticado e gelo no pé. Não chegou a estragar, mas assim... Então, aprender a respeitar o limite. Respeitar o limite, entender o limite. Que bacana. Né? Então, acho que esse é um negócio que faz toda a diferença. E a coisa do trabalhar muito. Eu acho que o grande segredo, isso eu aprendi na vida profissional, isso eu faço como consultor para as pessoas que eu faço sessões de coaching com executivos, né? E às vezes você pega alguns que estão realmente muito fragilizados. Por quê? A sociedade, o mundo do trabalho, ele tem uma cobrança de que você tem que trabalhar muito, tem que dar muito resultado. Cada vez mais trabalho com menos gente, e isso sobrecarrega muita gente. Se o profissional não tem esse senso do limite e de que, preciso parar, ele vai surtar. A gente está vendo o quanto está se falando de crise de burnout. Sim, nossa, burnout sempre aparece mas aqui. Mas que morre disso, não é que é uma coisa... O disjuntor cai, né? Eu fiz uma matéria recentemente no LinkedIn sobre isso. Tem uma semana sobre burnout. Né? Que não é uma palavrinha da moda, é sério. É sério, é estatístico, né? É verdade. Então a gente percebe que, fazendo o link, né? Se você entende, enquanto corredor, amador, entende o limite do corpo, você vai entender melhor, enquanto profissional, os teus limites de trabalho. Eu acho que esse é um link inevitável de se fazer e muito bom para se fazer. E é muito bacana também pensar por esse exemplo que você deu,
da oportunidade que você tem de, numa outra situação, meu pé doeu, eu vou parar. Dessa vez eu não vou. E a gente sempre tem essa oportunidade no mercado também. Foi um erro que eu cometi, um deslize, agi errado, não pensei na hora, achei que não ia acontecer nada muito impactante, aconteceu, então eu já vou me prevenir e numa próxima eu não vou repetir esse mesmo erro. Talvez depois, se você se sentisse um outro sinal do seu corpo, provavelmente você ia dar mais atenção para esse sinal, né? E tem um negócio que é fisiológico, né? Eu sou super autodidata, eu leio até bula de remédio desde que eu nasci, Ai, praticamente, desde que eu aprendi a ler. Né? A minha esposa que fala, pô, você sabe de tudo um pouco? Porque eu leio, eu gosto, né? E uma coisa que para mim é muito impactante nesse sentido, e que eu digo que é fisiológico, é o seguinte, você não desenvolve músculos, você não cresce nos esportes no momento que você está treinando, você se fortalece no momento do descanso. Olha só. Sabia disso? Como é que é isso? Isso é comprovado, né? Por isso que eu digo que é fisiológico. Quando você faz um exercício físico muito intenso, você faz o quê? Você rompe as fibras musculares. Sim. Né? Você rompe as fibras musculares. Isso durante o treino. Quando você vai para o seu descanso, é o período em que a tua fibra ela começa a se recuperar. É aí que ela se fortalece. Você cria mais fibras musculares. Porque, na verdade, romper uma fibra muscular, qual é o processo de recuperação? Cicatrização. É interno, né? Isso você só faz se você descansar. Então, quem treina seguidamente ou quem trabalha seguidamente e não descansa, não consegue se recuperar. Como é importante, então, eu né? tive um rapaz que foi um treinador que me ajudou em uma prova específica e ele sempre falava, aí tinha lá a planilha. Corrida num dia, e era assim mesmo, corrida num dia, fortalecimento no outro, terceiro dia descanso. Corrida, descanso. Eu falei, mas cada 2 dias corre um descanso. Aí ele falou assim, eu não vou treinar. Ele falou, descanso é treino. Ele sempre falava isso. Uau. Descanso é treino. Sim. E fez toda a diferença. Toda a diferença. E faz até hoje. Sim, é muito curioso isso que você está falando, porque eu estou nos treinos preparatórios, né? Eu tenho 3 treinos por semana. E eu tenho algumas possibilidades de... Eu estou no vício da atividade física. Então, eu sinto muita necessidade de fazer, principalmente quando eu tenho um dia muito difícil. E aí, eu tenho aula de zumba no clube que eu frequento à noite. E eu tenho treino funcional. E ontem mesmo eu tive uma reunião com o meu treinador para a gente bolar essas estratégias. E ele me deu um alerta. Ele falou, cuidado. Por que você vai fazer isso no seu dia de descanso? Você pode fazer um alongamento. Claro. Você pode fazer uma sessão de meditação, que eu faço meditação fazendo uma yoga. Mas cuidado, porque é isso, e às vezes a gente não percebe que a gente está exagerando. E o disjuntor pode cair mesmo, e é muito importante, né? Você sabe que assim, as grandes ideias, os grandes inventos, enfim, eles acontecem quando a pessoa está com o foco do outro lado. Né? Trabalha. Isso deve ter acontecido com você algumas vezes, comigo já aconteceu. Fiquei o dia inteiro tentando achar solução para alguma coisa e não consegui. Fui embora para casa. No caminho para casa, quando eu estou relaxado ouvindo uma música, quando eu chego em casa, você pega, abre um refrigerante, uma cerveja, enfim, depende do dia, né? Aí vai tomar banho, meu clique. Isso. Quando você saiu do problema, você olhou ele por um outro ângulo, você não está mergulhado nele, é que vem a solução. Ótimo. Né? E isso é muito poderoso, isso, o poder do descanso, né? de ser programado dentro da sua rotina de treino ou de trabalho, que acho que aí vale para o trabalho também, porque eu sei que o corretor não tem segunda, não tem domingo. Né? Não tem. O trabalho, o cliente quer ver a casa sábado às 7 horas da noite. A gente fica muito sujeito à agenda do cliente. Exatamente. Porque senão a gente acaba perdendo atendimento, né? Então, tem que aproveitar os momentos que você tem para poder recarregar as baterias e fazer com que a pilha fique boa de novo. Se conectar com outras coisas que também isso é muito poderoso. São importantes. Isso na corrida, né? É fundamental. Você falou de um tema aqui, né? Que as nossas habilidades comportamentais, né? O quanto a gente tem de inteligência emocional, hoje isso está sendo muito levado em conta pelas empresas. Claro. Muitas vezes até muito mais do que um currículo com 20 diplomas.
né? A figura do ser humano, como você se comporta diante de adversidades e tudo mais. Como é que a atividade entra aí nessa questão da inteligência emocional, a atividade física, né? Como é que você enxerga isso, esse impacto? Olha, eu acho que assim, só o fato de você poder se desconectar dos problemas e se conectar com o teu corpo, com o teu treino e tal, isso por si só já te cria um momento de tranquilidade emocional. Eu estava falando isso agora, né? Que já te ajuda nesse sentido, né? De você poder ter melhores soluções, melhores ideias, uma mente mais fresca. Então, acho que isso faz todo sentido dessa forma, né? Até aqui no bastidor a gente estava conversando também, você comentou que você não usa mais música para correr. Isso né? Bem lembrado. Eu curto ouvir música enquanto eu estou treinando, mas eu migrei do conteúdo de podcast para música. Por quê? Eu consumia muito conteúdo enquanto eu também tenho muita sede de aprender, de estudar, de ler. Eu estou sempre lendo alguma coisa do meu mercado. Eu até abri leituras de histórias agora, porque eu também posso ter insights em uma história que não tem a ver com o mercado imobiliário. Posso ter um insight assistindo um filme da Disney, que eu vou trazer para o meu trabalho. Hoje eu recebi um especialista em metodologia Disney aqui, e a gente consegue fazer conexões. E aí eu ouvi um profissional que eu acompanho do mercado imobiliário, que ele é super atleta, e a esposa dele é nutricionista, também é atleta, e eles estavam compartilhando que no momento do treino, não consuma conteúdo. Que o ideal é você não consumir nada, mas entre o conteúdo e a música, fica na música. Claro, só que é muito curioso o que acontece comigo, que eu acho que eu sou meio fora da curva, eu devo ter transtorno de déficit de atenção, não é possível, porque quando eu corro consumindo conteúdo, eu começo a ter insights. Para os meus convidados aqui, claro. Para fazer meus posts sobre mercado imobiliário, alguma coisa, uma ideia para um imóvel que eu estou trabalhando em exclusividade, e aí eu pauso o meu treino, pauso o relógio e anoto no celular. Sim. Aí eu falei, bom, eu não vou mais consumir conteúdo correndo, eu vou ouvir música. Porque a música, eu encontro comigo mesmo, eu tenho a minha playlist lá dos anos 90, que eu adoro, me conecto com lembranças, enfim. Esses insights vêm da mesma forma. E quando eu vou correr sem música, esses insights também vêm. Eu acho muito curioso. Que bom. Mas o que eu entendi, que a corrida, ela também potencializa as minhas ideias. Ela é um momento onde eu tenho insights. E claro que eu presto atenção no meu corpo, no meu movimento. A cada quilômetro eu faço um check-up para ver como é que está a minha postura, se eu não estou correndo assim, né? Porque isso aqui também é ruim para o corpo. Como está a minha passada, aquilo que você falou. Mas a corrida me proporciona muito isso. Eu falo que é o meu momento, assim, eu tenho insights correndo e eu não consigo controlar. Eu não consigo desligar um botão, né? Então eu acho produtivo também nesse sentido. Eu acho que é muito pessoal, né? Para mim, hoje faz mais sentido não correr com música, porque eu consigo escutar melhor a minha respiração, o jeito que eu bato o pé no chão. Não fico prestando atenção nisso o tempo todo, mas assim, eu consigo observar o Você tem sua atenção mais focada nisso, né? Eu odeio correr em esteira, já fazem anos que Nossa, eu não consigo também. Eu gosto de correr na rua, né? Então, nem sempre você consegue correr num lugar que tem árvore, num parque, às vezes tem que tá uma pista mais fria, no trabalho, num lugar. Então é bom você também ficar atento a esses movimentos e tudo mais. Mas isso é para mim. Uma coisa que a gente percebe, e isso aconteceu nos últimos 10, 15 anos no mundo corporativo, que todo mundo queria a gente que era multitarefa, porque o pessoal da geração Y, geração Z, não sei o que, o pessoal faz 10 coisas ao mesmo tempo, hiperconectado, joga videogame, ouve música, não sei o que, lá. Legal, não faz nada direito. Não faz nada direito. Isso é comprovado. Tem o teste, tem no YouTube, eu não lembro agora qual é o endereço, o lugar. O cara fez o teste. Um cara que faz 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo e o cara que faz as mesmas 4 ou 5 coisas, exatamente iguais, uma por vez. Começa, termina, começa, termina. Invariavelmente, quem faz uma por vez termina mais rápido, com mais qualidade. Olha só. Com mais qualidade. Que bacana. Essa coisa do multitarefa, tem gente que tem realmente uma habilidade maior e consegue fazer isso, mas essa coisa do estar conectado o tempo todo, primeiro que
você vai se desgastar de uma maneira muito maior. Mas os jovens... Para mim, pelo menos, assim, não, é cansativo. Eu sinto... Eu sou muito agitada mesmo, né? E isso aí que você está falando é um cansaço mental que você tem. E você não conclui as suas tarefas, é óbvio. Claro que não. Né? É isso mesmo. E assim, aí você pega tudo que você faz para fazer direitinho a questão da corrida, né? Se preparar, você tem que ter muito foco, atenção concentrada naquilo que você está fazendo, disciplina, né? Mas mais do que isso, consistência. Isso é o mais importante. Sabe aquela história? A pessoa fala assim, eu vou começar a fazer academia, quero ficar bonito. Né? Aí vai no primeiro dia lá, né? Pega uma série lá, o instrutor da academia dá uma série, você vai lá, levanta peso, faz não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você chega em casa, olha no espelho, nada. No primeiro dia. No primeiro dia. Vai no segundo, nada. Vai no terceiro, nada. Aí tem gente que fala, isso aqui não funciona, desiste. Fantástico. Precisa ter consistência. Sim. Porque o resultado, ele virá mais adiante. Não só para a questão física, ou seja, da corrida, do que quer que seja, mas também profissional. Sim. Você planta, você vai trabalhando com consistência, os resultados colocando os tijolinhos, a aparecer, né? E o que é legal é que o resultado aparecendo, ele te dá um estado de espírito, um estado de ânimo e que te potencializa, você começa a acelerar, as coisas começam a acontecer de uma maneira mais... Mas tem um tempo, efetiva. Né? Mas tem um tempo, né? Se você quiser, sei lá, comer uma laranja, você põe a semente na terra. Até aquilo lá virar uma laranjeira, vai levar tempo, você tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar. Consistência é isso, né? Você pensa, tem uma vontade, traça um plano, começa a ter foco naquilo e vai alimentando todo dia. Tem momentos que não vai estar legal, né? Você vai precisar rever. Exato, que é a resistência à frustração, Sim. que é uma coisa que eu vivenciei na carreira da minha esposa, nossa coisa. Você está com um cliente, você levou o cara e falou, nossa, dia a dia essa semana isso. Eu vou fechar essa baita venda. O cara chega e fala, desisti de comprar. Você investiu 1 mês, 2, 3, às vezes mais. Isso é muito presente no nosso dia a dia. E é uma frustração incrível, e você tem que saber lidar com isso, levantar e vamos em frente, né? E se você não está fortalecido e muito convicto, muito determinado e sabendo onde você quer chegar, você desiste. Você pode cair, exatamente. Fatalmente. E você falou da semente, eu lembrei de acho que algum vídeo que passou aí pelo meu Instagram, que eu achei fantástico. Quando você planta a sementinha, antes dela crescer para fora da terra, ela está criando raízes profundas para dentro, que você não vê. Quando você vê, ela já criou raízes profundas. E eu acho que é assim que acontece a mesma coisa. Com a gente no trabalho. Né? E uma coisa que eu tô curiosa para te perguntar, você guarda as suas medalhas? Eu guardo todas. Guarda? Eu tenho também um porta-medalhas. Eu fiz um em casa. E tenho todas elas lá. E o que significam essas medalhas para você, quando você olha para cada uma delas? Olha, cada uma, exatamente, eu não consigo relacionar o que aconteceu ali. Mas eu tenho pelo menos umas 30 ou 40 Legal. Que tem história. Seja porque foi muito, muito outstanding, muito fora da curva, ou porque foi muito ruim. Ou porque foi muito ruim. Puta, essa daqui... É assim, assado. Elas têm uma marca, essas especificamente que você está falando, aquelas né? que você vai e corre um dia normal, Sim. Ela não te marca. A primeira dos 5K eu sei qual foi, sei a data que foi, a dos 10, a primeira dos 10, a primeira dos 21 e a primeira maratona. Essas eu tenho pontos, mas eu tenho outras, né? Pontos já tem ali de destaque. Muito legal, porque para mim, eu ainda não sou maratonista, mas as minhas medalhas são de provas de 5 e 10, mas que bom. Mas cada uma representa que eu saí da minha zona de conforto, que eu consegui, que eu levantei do sofá, entendeu? Então eu olho para as minhas medalhas, eu devo ter umas 30 também. E eu tenho um xodó com elas, porque elas significam para mim que eu saí da zona de conforto, eu venci. Antigamente eu corria 1 minuto e já estava bufando. Hoje eu consigo 5. E é engraçado porque eu achava que eu nunca ia querer aumentar a minha distância.
Só que chega um momento que você fica na zona de conforto na corrida. Por quê? Você não sente. Tem momento que você sente a perna e a respiração tá boa. Tem momento que a respiração tá ruim, mas a perna tá funcionando bem. E chega um momento que tá tudo 10. E aí, isso acontece muito comigo. Eu preciso me sentir desafiada, porque eu tô na zona de conforto. Tá muito fácil correr 5K. Não no sentido de ser fácil. Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Eu entendo o que você quer dizer. Mas assim, não está exigindo de mim uma nova energia, um novo planejamento. E aí eu preciso aumentar essa distância. Aí eu cuspi pro alto, porque eu falava que eu não ia nunca aumentar minha distância. Mas é isso. Você vai caindo na zona de conforto e assim é com um profissional. De repente, opa, peraí. Eu posso ir além. O que eu vou fazer para ir além? Só que eu também não passei de 5 para 21. Não. E eu não vou passar do 21 para o 42 num curto espaço de tempo, porque eu perguntei isso para o meu treinador ontem. Existe uma jornada, existe uma construção, existe respeitar limites, né? Tudo isso que a gente falou aqui. Mas para mim a corrida é muito motivacional nesse sentido, porque eu sinto que eu tenho capacidade, e aí quando eu atinjo aquela capacidade, eu tenho mais capacidade ainda, e isso eu levo muito para o meu trabalho. E é muito incrível, né, viver isso. E tem tudo a ver, porque quando você... Eu costumo dizer o seguinte, quando eu estou numa empresa ou num lugar que eu estou aprendendo e me divertindo no sentido de estar gostoso de trabalhar naquele... O ambiente é bom, faz sentido ficar lá. Sim. Quando uma dessas duas ou para de aprender, ou o ambiente já não te proporciona mais aquele bem-estar, é hora de mudar. É hora de mudar. Né? Sim. Eu, como entrevisto muitos profissionais, às vezes eu pego profissionais que trabalharam 30 anos numa empresa só. Por algum motivo perdeu o emprego, saiu. Eu vejo o tamanho da dificuldade que eles têm para se reposicionar no mercado. Sim. Porque o mercado exige novos desafios, novas competências que eles não foram construindo ao longo do tempo. Sim. Né? E aí fica difícil. Né? Hoje é um pouco mais raro você... E não tem nada de errado, o cara se sentiu bem e cresceu ali. Não estou dizendo que... Tem um ser humano ali que exatamente. É único, né? Que tem sua percepção, enfim. Mas você pega um profissional que tem várias experiências ao longo da carreira, por exemplo, ao invés de ele ter trabalhado 30 anos numa empresa, ele trabalhou 5 anos em 6 empresas diferentes, né? Provavelmente ele vivenciou coisas diferentes e desafios diferentes. Porque quando você muda de emprego, quando você muda de trabalho, é tudo novo. Sim. Você volta, em termos de competência, um pouco atrás. Volta um pouco porque é tudo novo. Sim. É emprego novo, chefe novo, é tudo novo. As pessoas já estavam acostumadas com o seu jeito, onde você teve sucesso. Agora você tem que construir de novo. Sim. É mais rápido porque você já tem bastante experiência. Claro, né? E eu acho que para o corredor é a mesma coisa. Quando você finaliza um projeto, vendeu um imóvel, alugou, né? Tem um novo que já está maturando e que tem que começar de novo. São outras pessoas, outro perfil, então é um outro desafio. É sempre um né? desafio diferente, não é uma coisa monótona, vamos dizer assim. Né? E a monotonia é um tom só, né? Monotonia, é um tom só. Né? E se você pegar, eu gosto dessa metáfora, você pegar um eletrocardiograma, né? Enquanto ele está assim, é porque você está vivo. Quando ele está assim, você está morto. Então, um tom só. Sim. Está morto. Então, monotonia, para mim, significa morrer. Então, está monotom, uma coisa só. Né? E o que você falou, quando você estabelece um desafio e atinge aquilo, mais cedo ou mais tarde, é até saudável você ter outros desafios, outras coisas mais desafiadoras. Sim. Porque isso é muito legal. Sim. Né? É o sair da zona de conforto, né? Recentemente eu fiz agora, não tem um ano, tem 6 meses, uma prova de montanha. Foi a terceira que eu fiz. Que legal. Aqui, e foi em Valinhos mesmo, numa fazenda lá. E para mim era tudo novo, assim, naquele estilo, que era de montanha. E chegou em alguns momentos que você não corre, você praticamente escala, porque é uma trilha, tem pedra, você não consegue correr. É uma jornada cheia de obstáculos. Então, para mim, foi um desafio completamente diferente. Foram 18 quilômetros, mas foi bem desafiador, bem desafiador. Foi muito, eu costumo fazer uma meia maratona em 1h50, 1h52.
Essa prova tinha 18 quilômetros, eu fiz em 2 horas e meia. Uau! Bom, tinham mais obstáculos, né? Só tinha obstáculo. Só obstáculo. Mas a gente passou, foi bom, isso foi Que legal, bom. né? Isso foi muito bom. Então, essa coisa do desafio É bacana. eu acho Até você falou né, de subidas, né, obstáculos. Até coloquei uma frase aqui que eu li de uma corredora. Depois que você sobe um morro, ninguém pode falar que você não pode fazer algo. Você é capaz de fazer tudo, né? Mas você é. Tem um ex-chefe lá em Curitiba, quando eu fui para Curitiba, e ele tinha a minha idade, 56, 57 na época. E ele era triatleta, fazia Ironman, foi para o Campeonato Mundial na Havaí umas 3 vezes e tal. Completamente atleta mesmo, apesar da idade. Que era obeso e em 10 anos ele saiu de obesidade para ser o líder do ranking mundial de triatlon da idade da faixa etária dele. Uma coisa assim muito legal, né? E ele sempre fala assim, correr são pessoas, o que mais me encanta é que são pessoas ordinárias, no sentido de comuns, não ordinários, né? Fazendo coisas extraordinárias. Que legal. Porque às vezes você acha que você não consegue e você faz. Em novembro sempre tem a Maratona de Nova York, né? Sim. E nos últimos anos, e agora passa até na televisão, sim, né, na TV a cabo. E vai até o fim, até o final, aqueles ESPN. Tem gente que termina a prova em 8 horas, 9 horas. E os repórteres ficam na linha de chegada até passar a última pessoa. Aí você vê que são pessoas, às vezes, que não são preparadas. Pessoas grandes, gordas, obesas, que não ou de muita idade, sim, mas que se propõem a fazer e foram até fazem o fim. E vão até o fim. Nem que ela precise pausar, caminhar. Importa, não interessa. Que bacana. O objetivo é chegar ao fim. E chega, e eu acho isso sensacional. Não, eu também acho. Independentemente da condição física. E quebrar paradigmas e padrões, né? Não recomendo que qualquer um faça isso, mas assim, muito provavelmente ela teve um propósito muito forte para estar fazendo aquilo. Né? Sim. Para ter a sensação de que ela pode, ela consegue, né? E pode, né? E pode. Sim. Você trabalha no mundo corporativo, né? Você já viu grupos de corrida dentro de empresas? Sim, muito comum. Hoje em dia é muito comum. Se você for nas provas que a gente tem aqui em Campinas, essas tipo integração, ou essas que tem de domingo agora tem uma, inclusive. Sim. Você vai ver muitas barracas ali onde eles montam as tendas, né, de apoio. É muito comum você ver da 3M, CPFL, mais algumas outras empresas que têm grupos de corrida interna e que competem. Né? Que bacana. Eu acho muito incrível a empresa incentivar o colaborador. Né? Acho que é deveria comum. ter mais políticas que incentivassem isso, porque ao invés de fazer essa cobrança, porque existe uma cobrança, isso é cultural, o colaborador aqui trabalha 14 horas. Por isso que ele está conseguindo, né, se projetar. E você que fica aí 8 horas, né, deu o horário, cai a caneta e tudo mais. Ao invés de gastar energia nisso e colocar esse peso sobre o colaborador, de repente investir nessas práticas, que são muito mais positivas, né? E que eu entendo que a equipe só ganha, porque a corrida ou a atividade física tem tantos benefícios que a sua empresa pode ganhar. Inclusive, ela pode rentabilizar melhor. Eu diria para você o seguinte, se você fizer um levantamento eu não tenho um número na minha cabeça, mas isso aqui é muito alto, de quanto a empresa deixa de ganhar ou gasta, né, por ausência no trabalho, por doença. Né, por sedentarismo, entre outras coisas, né, compensa muito mais investir nisso. Com certeza. Do que isso são fatos já estudados, comprovados, tem números para isso. Eu li matérias falando sobre isso, né, que quando você incentiva a prática da sua equipe, você reduz as faltas porque as pessoas ficam mais saudáveis. Sem dúvida. Né? Só que é aquilo de novo. Falando da empresa, é uma sementinha que ela vai plantar também. Sim, claro. Ela não vai enxergar esse impacto amanhã. Não. Ela vai enxergar depois de um tempo. Isso aí. Quando a galera já estiver engajada e entender a importância, né? E como você acha que a empresa pode incentivar isso? Você conhece alguma prática para compartilhar? De como a empresa colabora para que o profissional tenha tempo, acesso e que ele se sinta motivado? Primeiro, eu tenho uma história, né? Numa das empresas que eu trabalhei, já faz um bom tempo,
eles investiram numa academia de ponta. Era a coisa mais linda no espaço do escritório. Né? E aí, conversando com o presidente, um dia eu passei e falei, tá vendo? Eu quero que você me ajude. Ele falou assim, eu estava chegando na empresa, até com essa tua experiência de corredor e tal, incentivar o pessoal a usar a academia. A gente, ó, é tudo equipamento de primeira linha, top. E assim, você vê um ou outro aqui e tal, não sei o quê. E eu falei, tudo bem, né? Vamos tentar. Eu falei, vamos fazer uma coisa, o quê? Você costuma fazer academia? Eu faço no meu prédio. Então, começa a fazer academia aqui. O que aconteceu? E ele incentivou os outros diretores. A gente ia lá e tal. As pessoas começaram a falar, o presidente está aqui 10 horas da manhã, está fazendo um exercício aqui. Não, ele ficava até mais tarde, depois não tinha problema. Falou, porque isso é uma coisa bacana. E aí as pessoas começaram, vendo o exemplo dele ali, de que aquilo era uma coisa que era para usar mesmo. Né? E aí a coisa começou a dinamizar. E aí contratou treinador, um monte de coisa aí, que foi muito legal. Isso é uma história. Né? E tem, assim, se você pegar hoje, você pega benefício de Gym Pass, por exemplo, que é um desconto em academia. Né? Muitas empresas oferecem o Gym Pass como um benefício, entre aspas, para incentivar as pessoas a praticarem atividade física. Essa é uma das práticas. Não sabia dizer qual empresa. Tem várias empresas que têm isso. Né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, nós temos fica no interior aqui de São Paulo, uma cidade pequena. E tem o clube da cidade. A gente tem uma parceria com o clube. Legal. Todo mundo que é empregado pode se associar ao clube, pagando a mensalidade de R$10 por família, que não é nada. Gente, que é R$10 hoje. Não é nada. E usa piscina, quadra, agora está na moda o beach tênis. Sim, que bacana. A academia, eu falei, né, a piscina, né, e tem aulas, muito e tem lá legal. e tal. E as pessoas vão, para a família. Isso é uma maneira de incentivar. Né? Porque até então, se a pessoa não está ligada à empresa, ela tem que pagar o título e tal. Sim. Então, dessa forma. E aí a pessoa faz a escolha, né? De pagar os R$10 e usufruir de tudo isso. Que é muito pouco. Todo mundo continuar, faz, né? Eu pago, mas não uso, porque assim, eu tenho uma outra rotina, mas eu faço questão de incentivar nesse sentido. Sim, muito bacana. Porque é muito bom. Mas tem muitas empresas que têm academias na própria instalação, que trazem os professores, pagam instrutores para ajudar as pessoas. Eu entendo que isso é aquele quadrinho que as empresas têm, que saúde mental importa, realmente importando na prática, porque é muito bonito você colocar um quadro ali, mas nem sempre aquilo é real. E eu acho que quando você incentiva o seu colaborador, você está se preocupando com a saúde mental dele, né? Uma convidada trouxe uma história da Nestlé até. A Nestlé, ela tem um aplicativo com vários profissionais disponíveis para os colaboradores, psicólogo, nutricionista. Então, você tem acesso, isso não é cobrado, é um investimento da Nestlé, porque ela entendeu o impacto na saúde mental dos colaboradores e que eles produzem mais quando eles estão se sentindo bem. Isso é muito óbvio, né? A gente sempre falava isso enquanto RH, mas os presidentes das empresas sempre muito focados em números e resultados, eles queriam números. Hoje a gente tem número de sobra para mostrar o quanto isso compensa. É muito difícil eles pensarem fora da caixa, né? E porque eu acho que envolve uma desconstrução também. Sim, claro. Né? E imagino que é um desafio convencer aí os empresários a investir nisso, né? Sim. E esperar o tempo de maturação disso. Claro, isso se paga muito rapidamente. Não tenha dúvida. Então é isso, a gente está chegando aqui ao final. Tenho cada vez mais certeza de que a corrida ela é uma ferramenta de transformação mesmo, né, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E eu espero encontrar com muitos corredores por aí, porque a gente corre mesmo, né? Outro dia me apelidaram de Lê Correria, porque eu tô sempre correndo, ou eu tô correndo na pista, ou eu tô correndo trabalhando, ou eu tô correndo atrás de filho, e a gente literalmente corre mesmo, né? Então que a gente tenha cada vez mais consciência, que a gente reverbere o quanto isso é importante. Não tenha dúvida. E, nossa, eu lembrei aqui, você falou, vou começar a correr, né? Vou dar uma dica aí. Não é só comprar o tênis. Não. O tênis é super acessível. O que vai acontecer é depois que você compra o tênis, calça o tênis e vai para a pista. E eu faço um paralelo com o Cresce. Porque o Cresce, financeiramente falando, ele é bem acessível, né?
e é fácil tirar. Mas a sua jornada, a sua maratona como corretor, ela vai começar depois do Cresce. Que é aí que você vai viver e respirar o mercado, e assim é na corrida. Vai além do tênis, né? Vai muito além do tênis. Maravilha, Giba, muito obrigada por ter vindo, obrigada pelo conteúdo, Imagina. por compartilhar a sua experiência. E quero te fazer a perguntinha final aqui. O podcast chama Casa é Sentimento, então eu quero saber de você, quando você pensa na sua casa, qual é o primeiro sentimento que vem na sua cabeça? Qual é o primeiro sentimento que vem na minha cabeça? Pensando na sua casa, assim, vou chegar agora em casa, abrir a porta, sentimento. É o meu espaço de reencontro, assim, sabe? Ai, que bacana. Se bem que eu sou muito rueiro, essa que é a verdade. Né? Eu adoro, eu preciso ter um canto, um espaço para estar, né? Todo mundo precisa, né? É que eu sou muito rueiro. Mas assim, é que nem estava falando naquela hora, quando a gente está descanso também é treino, né? Então, sim, se eu encaro estar em casa descansando como parte do meu treino, aí é muito mais tranquilo, é muito mais fácil. Que bom. Né? Mas Não, muito incrível isso que você está falando, porque você é rueiro e a sua casa significa um reencontro. Então, Sim, significa claro. que é importante estar ali claro. também. É importante estar fora, mas estar ali é importante. Onde eu, vamos dizer assim, eu completo o ciclo, né? No final. A parte do descanso, seja voltando do trabalho, ou seja voltando de uma atividade física ou qualquer coisa. Sim. Sempre bom. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Eu que Pessoal, agradeço. até a próxima. Pronto. Fechou?